Uma das frases mais conhecidas no Brasil é aquela que diz que o dinheiro não compra felicidade. E como um bom estudioso de finanças, poderia passar o vídeo inteiro falando sobre isso. Mas a pergunta que eu quero te fazer hoje é: será que no futebol essa afirmação também é verdadeira? Eu diria que dinheiro pode não comprar felicidade, mas pode comprar títulos. O futebol sempre foi considerado uma paixão nacional, mas nos últimos anos a disputa tem saído de dentro dos gramados e se acirrado também fora dos campos. Os clubes com maiores receitas, com melhores administrações e maiores investimentos têm conseguido grandes vantagens dentro do campo. A verdade é que o futebol se tornou um negócio multimilionário. Essa era uma tendência que já havia sido vista principalmente na Europa, mas que nos últimos anos também se tornou realidade no nosso país. A transformação de clubes de futebol em potências globais está diretamente ligada a grandes aportes financeiros. Na Europa, o PSG e o Manchester City são grandes exemplos disso. O Manchester, desde que foi adquirido pelo Grupo City, dominou o futebol inglês e se tornou o grande vencedor da Premier League. Ao mesmo tempo que o PSG, desde que se tornou propriedade da Qatar Sports, acabou com a hegemonia do Lyon no futebol francês e também começou a se destacar ano após ano na Champions League. Apesar de ainda não ter conquistado o título europeu, parece estar cada vez mais perto. Esses são dois casos emblemáticos que mostram como a injeção de capital pode mudar a história de clubes medianos. Investimentos permitem contratações de alto nível, infraestrutura de ponta e gestão profissional, criando equipes competitivas capazes de lutar pelos títulos mais cobiçados. No Brasil, essa tendência tem ganhado força com a era da SAF. A criação da Sociedade Anônima de Futebol trouxe para o nosso país um modelo de gestão que atrai investidores para os clubes. Botafogo, Cruzeiro e Vasco foram pioneiros nesse processo, recebendo injeções financeiras que estão moldando uma nova dinâmica para o futebol nacional. Agora, nós vamos aprofundar um pouco mais no caso do Botafogo. Poucos clubes no Brasil experimentaram tantas oscilações quanto o Botafogo. Apesar de uma rica história, marcada por craques como Garrincha e Nilton Santos, o clube passou anos lutando contra crises financeiras, campanhas irregulares e até rebaixamentos. Com a derrota para o Sport, um novo pior dia da história do Botafogo está escrito. É respirar para o que vem por aí, para que o tom de melancolia não maltrate ainda mais o coração. Muito chato, né? Boa tarde para você. O Botafogo está matematicamente rebaixado para a Série B, faltando ainda 4 rodadas para o fim do Brasileirão. A mudança começou em 2022 com a aquisição pelo empresário John Textor, que injetou recursos significativos e, mais importante, trouxe uma gestão profissional para o clube. Os resultados começaram a aparecer em 2023, quando, depois de muito tempo, o Botafogo brigou até o fim pelo título do Campeonato Brasileiro. No final, acabou perdendo a competição para o Palmeiras, mas estar brigando entre os gigantes brasileiros colocou o clube carioca em uma condição que fazia muito tempo que não fazia parte da sua realidade. A boa campanha em 2023 classificou o time para a Libertadores da América desse ano. E foi nessa competição que todo esse investimento se traduziu em um título muito importante, resultando na inédita conquista da Copa Libertadores da América pelo clube. A história do futebol brasileiro está repleta de exemplos de como recursos bem aplicados podem alavancar clubes. Durante as décadas de 1990 e 2000, o São Paulo se destacou por sua gestão inovadora, que o levou a 3 títulos da Libertadores e 3 títulos mundiais. Mais recentemente, Flamengo e Palmeiras ilustraram essa tendência. Os dois clubes investiram em infraestrutura e elenco, resultando em múltiplas conquistas nacionais e internacionais. Entre 2019 e 2023, o Flamengo viu sua receita aumentar muito, chegando à casa de R$1 bilhão por ano, enquanto o Palmeiras, empurrado pelo patrocínio da Crefisa, associou o impulso a uma boa gestão financeira. Esses clubes provaram que investimento estratégico não é apenas uma questão de gastar mais, mas sim de gastar melhor. O Botafogo seguiu essa receita. Segundo dados financeiros divulgados pelo clube em 2023, o time carioca investiu cerca de R$450 milhões em contratações, no centro de treinamento e na estrutura administrativa. Esse investimento foi feito desde o início da SAF. A contratação de jogadores como Thiago Almada e Luiz Henrique trouxeram um equilíbrio técnico que elevou o nível do time. Como consequência, o Botafogo chegou à inédita conquista da Copa Libertadores. Em uma campanha memorável, o clube derrotou o Atlético Mineiro em uma final disputada na Argentina.
a vitória não representa apenas um título, mas sim um marco histórico que consolida o Botafogo como uma das novas potências do futebol sul-americano. É sempre importante destacar que os investimentos não se limitaram ao campo. A gestão do clube investiu em ações de marketing, criando uma nova identidade para engajar torcedores e aumentar as suas receitas. Hoje, o Botafogo está entre os 10 clubes com mais sócios torcedores no Brasil, um reflexo direto do sucesso dentro e fora das quatro linhas. O impacto da SAF e dos grandes investimentos aponta para o futuro ainda mais competitivo no futebol brasileiro. Com mais clubes se estruturando financeiramente, o Campeonato Brasileiro tem tudo para continuar sendo os mais disputados do mundo, atraindo cada vez mais investidores, melhores jogadores e atenção internacional. A conquista do Botafogo é um capítulo importante dessa nova era. Assim como o futebol europeu se transformou nos últimos anos, o Brasil vive um momento de transição. Clubes que souberem aliar gestão eficiente com recursos financeiros elevados terão mais chances de quebrar tabus, conquistar títulos e entrar para a história, mostrando que no futebol o dinheiro bem investido pode sim comprar felicidade, ou pelo menos comprar muitas taças.